E aí pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai falar sobre o primeiro dia do Mundial Rápido. Está sendo disputado lá no Uzbequistão, né? Mundial Rápido e Blitz. Claro, primeiro é disputado o evento rápido. Foram absoluto e feminino, né? No absoluto foram disputadas 5 rodadas. Tive a classificação após o primeiro dia, com Magnus Carlsen na frente, apesar de ter empatado na primeira rodada, ele venceu suas 4 partidas seguintes e está no grupo da liderança ali com 4,5, junto com Erigaise, Sheparinov, Yuyangi, Vidit. Aí vem o grupo com 4 pontos, depois de 3,5, assim por diante. Nosso grande mestre Giovanni Vescovi está participando, não teve um bom dia, né? Está com 1 ponto em 5. Também estamos tendo o Mundial Rápido Feminino. No absoluto são 13 rodadas, hoje foram 5. No feminino são 11 rodadas, hoje foram 4. A gente vê ali na liderança a Salimova, mestre internacional da Bulgária, junto com a Zhu Jiner da China, as duas com 4. Depois vem o grupo de 3,5. Muita gente ali com 3, assim por diante. Chama atenção a ausência nos 20 primeiros da campeã mundial, Jun Wenjun, está com 2,5, a Ju, grande mestre da China. Vamos dar uma olhadinha então numa partida do Magnus Carlsen, partida muito instrutiva que ele jogou na 5ª rodada contra o grande mestre Timur Gareev. Mas antes de a gente começar, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Vamos lá então, Carlsen Gareev. Gareev estava com 4-4, né? E ele teve aqui no Brasil jogando em 2019, o Continental. Foi um E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, e o Carlsen jogou a Ruy Lopes com bispo B5. Gareev jogou A6. Interessante falar aqui no ponto sobre a abertura, né? D6 é uma jogada antiga, é a variante Steinitz, é considerada um pouco passiva, mas jogável ali para as pretas. É a variante Steinitz. Na forma que foi jogada na partida, bispo B5, A6, bispo A4, D6, aqui é a Steinitz diferida. Se joga bastante modernamente essa versão aí, essa variante da Ruy Lopes, a Steinitz diferida. Carlsen jogou roque. Outras jogadas são C3 direto, bispo toma C6, até mesmo C4 é uma opção interessante. Ele preferiu roque, bispo D7. Também é possível jogar aqui bispo G4, cravando o cavalo, e ter uma variante aqui bastante aguda com H3, e as pretas podem jogar H5, porque se peão toma, vai ter problemas aqui na coluna H, né? Geralmente esse bispo fica aí caindo por vários lances e ninguém mexe nele. É outra possibilidade, porém o Gareev jogou bispo D7, o Carlsen jogou C3. E aqui o Gareev jogou uma variante bastante agressiva. É teórico, já foi jogado, mas contraria os princípios gerais assim, de abertura. Você sai atacando assim no flanco sem desenvolvimento, com o rei no centro. Ele jogou G5, mas uma ideia interessante, já começar um avanço na ala do rei. Carlsen jogou D4, lance mais lógico. G4 atacando o cavalo, cavalo E1 e H5, avançando com tudo aqui o Timur Gareev. Carlsen jogou bispo E3, reforçando o centro, desenvolvendo uma peça. Outra possibilidade bastante interessante já era jogar com F4, buscar uma rápida abertura aqui da coluna F. Os pretos devem evitar abrir a coluna, então toma aqui em D4. C por D4, e algumas partidas foram jogadas com D5 nessa posição. Leva um jogo bastante agudo, por exemplo, cavalo D3, D toma E4 e cavalo E5
é uma possibilidade bastante aguda. O Carlsen jogou o lance desenvolvimento aqui, bispo E3. H6 jogou o Gariev desenvolvendo, querendo trocar os bispos. Dama E2, reforçou ali o bispo Carlsen. Dama F6. Não só pressiona o centro aqui, como prepara o grande roque por parte ali do Gariev. E aqui o Carlsen fez um lance bastante lógico de toma E5, buscando abrir o centro. Já que o rei das pretas está no centro, vamos abrir, não fechar a posição. O Gariev então jogou D por E5 e o Carlsen reposicionou aqui o cavalo de E1 para D3. Ele tem ideias aqui de abrir a coluna F com F4 e esse cavalo pode ir para C5 também. O Gariev desenvolveu aquela do rei, cavalo G7. Mas roque grande parecia bastante aí de acordo com o que a posição pede, né? Colocar o rei ali mais ou menos em segurança. As brancas poderiam jogar cavalo A3 com a ideia de B4, B5, buscar um ataque aqui em seguida. Uma posição bastante aguda, com chances para os dois lados. Porém, Gariev preferiu o cavalo de G7. Carlsen então desenvolveu o cavalo por D2. E aqui cavalo G6, já um lance um pouco imprudente aqui, que ignora um pouco ali a questão do rei. Ele quer vir para F4, está jogando ativo. Porém, era momento ainda para rocar grande. Por exemplo, bispo toma H6, torre toma H6 e o cavalo entra em C5, com ideias até de sacrifício lá em A6. E aqui um lance sólido como cavalo B8, cavalo defende ponto A6, prepara a troca dos bispos. As pretas estão em uma posição sólida, próxima da igualdade. Veio o cavalo G6 e agora a entrada em C5 é mais chata. Já é bem mais arriscado agora rocar grande para as pretas. O Gariev, então, a cavalo toma D7 é uma ideia que para tirar o roque, ele jogou bispo C8, um lance desagradável de jogar, passivo, né? Mas ele provavelmente recusou roque grande devido a cavalo de DB3 aqui, com ideias de, por exemplo, cavalo por B7, rei toma, cavalo C5 cheque, com a dama entrando lá em A6. A posição se tornaria bastante perigosa aqui para as pretas. Então ele preferiu o bispo C8, Carlsen trouxe a torre de A para o jogo. E agora cavalo F4 permite uma iniciativa bastante perigosa aqui das brancas. Era um pouco mais preciso jogar H4 aqui. E ter a possibilidade mais tarde aqui de abrir na ala do rei ou fechar com H3. Com uma posição complicada, mas nesse caso a posição das brancas do Carlsen aqui é melhor. Cavalo F4, após isso bispo toma F4, bispo toma. O Carlsen joga cavalo D3, um lance que busca preparar G3 e F4 aqui, né, para abrir a coluna F, e as pretas não têm tempo de rocar grande. Outra possibilidade aqui é cavalo B4, né? Não só ameaçando lá em C6, como ir para D5. Esse cavalo vai incomodar bastante. Então o Gariev preferiu rocar pequeno, mas agora a gente vê o rei numa situação exposta, que ele avançou bastante peões na frente do rei. Carlsen jogou G3, bispo H6 e ele abre com toda a justificativa aqui a coluna F, buscando explorar as debilidades que ficaram aqui na ala do rei, né, das pretas. E aqui o Gariev errou com G toma F3. Tá? Lembrando, pessoal, o torneio rápido é de 15 minutos com 10 segundos de acréscimo. Né? É bom frisar, claro, o ritmo de tempo. G toma F3 aqui meio que é o erro decisivo. É uma posição extremamente difícil de jogar, ainda mais num ritmo curto aqui de pretos. Toma F4, cavalo toma F4. As brancas estão um pouco melhores, embora a posição pareça bastante perigosa aqui por conta do rei.
Também é possível tomar de peão aqui, fazendo essa massa de peões aqui que pode avançar em seguida. Mas G toma F3, abrindo a coluna F, vai trazer problemas sérios. Aqui tomou de cavalo. Bispo G4, desenvolve cravo cavalo aqui contra saídas e descobertas em cima da dama, porém o Carlsen jogou o elegante, dama G2, sai da cravada e ameaça descobertas contra a dama preta ali em F6. Veio dama E6, sai ali da cara da torre e ameaça bispo H3, porém veio bispo B3 aqui do Carlsen, atacando a dama, dama E7 e H3, ele vai expulsando esse bispo, o bispo está cravando o cavalo com a da torre, bispo E6, bispo toma F3 é um lance bastante ruim do ponto de vista estratégico, dama toma e está desmoronando aquela do rei do Gariev, casa F5 é fraca, ponto F7 é um alvo. Então ele preferiu voltar para E6, mas também não vai resolver os problemas. Cavalo H4. Belo lance do Carlsen, simplesmente buscando explorar a casa F5 enfraquecida. E vem um ataque quase que automático aqui das brancas. Deu um chequinho aqui em E3 do Gariev, rei H2. Mas a posição é simplesmente indefensável aqui. Dama G5. Cavalo F5, uma esperança para o Gariev era que o Carlsen trocasse aqui, mas isso facilitaria a defesa. O peão, apesar de dobrado, controla a casa F5, está tudo mais ou menos defendido aqui. Para ele preferiu o cavalo F5, de olho no bispo aqui, H4 é uma ameaça para expulsar a dama e tomar o bispo de E3, o bispo sai para B6, H4, a dama teve que sair para F6. Por exemplo, dama G6 levaria cavalo, toma E5. Esse cavalo ficou sobrecarregado. Esse cavalo toma. Cavalo E7, cheque duplo, ataque duplo à dama e ao rei. Então a dama veio para F6 na cara da torre. Não está caindo o material tão pesado, mas a posição é terrível aqui, a lá do rei muito enfraquecida aqui para os pretos. Carlsen jogou simplesmente dama E2, atacando o peão de H5. Ele tinha uma alternativa também, que era simplesmente jogar cavalo D4, ataca a dama, dama E7, troca em C6, entre outras opções. Peão toma em E6, dama toma, dama E2, e não há defesa para os peões de H5 ou E5. O peão de E5 está na mira do cavalo, o outro está na mira da dama. Vai cair material aí. Porém veio dama E2 aí do Carlsen e dama H8, um lance curioso aqui para defender o peão. Mas o Carlsen joga G4, agora buscando abrir a coluna G. Jogou dama H7 o Gariev para dar casa H8 para o rei. Por exemplo, HG leva mate rápido, aqui dama toma, rei H7, dama H5, rei G8. G1 toma e torre toma e mate em seguida. Então ele jogou dama H7 para esconder o rei ali, mas aí o Carlsen jogou G5. Ainda sufocando ainda mais o rei das pretas. E a posição totalmente perdida. H8, tentou espernear aqui o Gariev, cavalo H6. Agora uma ideia pode ser torre F6 e dobrar aqui na coluna F. Trocou os bispos por B3, F6, tentar espernear aqui antes que a torre chegue em F6, também está caindo em H5, né? Esse é um detalhe importante. Aqui F6, claro que não vai tomar porque o cavalo está caindo, porém o Carlsen tomou em H5. Veio o bispo E3 aqui do Gariev e torre de D, E1, atacando o bispo. F toma G5, simplesmente perde uma peça, mas não havia mais defesa aqui. As torres o Carlsen e tomou o bispo de E3 e o grande mestre Gariev abandonou. Então uma partida instrutiva do Carlsen,
punindo de certa forma a abertura agressiva do seu adversário, ainda que o adversário, o Gariev, poderia ter melhorado ali o jogo das pretas, mas de uma maneira bastante arriscada. No fim pesou o enfraquecimento ali da ala do rei e do rei das pretas. Então, a precisão dessa partida aí foi de uma precisão de 95,7% para o Carlsen, 86,3% para o Gariev, uma boa vitória do Carlsen. Termina esse dia 1 do Mundial Rápido no grupo da liderança. Então, se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos e até a próxima.